Sabe que eu gosto desse tipo de jogo, Diogo? Porque, assim, é óbvio que tem muita coisa boa no Inter, a gente vai pontuar aqui, eu acho que tem que ser feito isso. O Bahia fez um bom jogo, porque né? quando é pra criticar, a gente critica, né? Pô, a gente tá criticando bastante o Grêmio, por exemplo, e tem que criticar. Mas também eu gosto desse tipo de jogo porque ele acaba expondo os defeitos do time. E não é demérito o time ter defeitos. A maioria dos times, todo time tem um ponto fraco, tem problemas, né? E o Inter tem vários. E esses problemas do Inter foram expostos, assim como o Inter também acabou expondo alguns problemas do Bahia. E, inclusive, um dos problemas do Bahia era o espaço no contra-ataque, que aí eu achei demérito do Inter. O Inter falhou muito, o Inter perdeu tempo com o Borré. E o Inter é bom na transição, hein? Mas no jogo de ontem ela não estava funcionando como funcionou no primeiro tempo do Maracanã. Acho que o Inter poderia ter feito o Bahia sofrer mais. O Bahia poderia repensar 1000 vezes antes de atacar se o Inter tivesse encaixando essas transições. Teve uns erros de passe ali. O Borré pesou um pouquinho contra nessas transições. Teve uma que ele estava com o campo livre, assim, que ele volta. E aí tu pensa, pô, se é um cara de velocidade ali, né? Ele encara. Ele estava sozinho, né? Mas enfim, os outros jogadores estavam vindo, ele não segurou a bola, não prendeu, enfim. Mas eu gostei também para expor problemas que o Inter tem, que o Roger tem que resolver, e também para botar o pé no chão em relação à sequência da Libertadores. Tem o Atlético Nacional que venceu por 3-0 o Nacional, o Bahia que fez esse confronto, acho que... Não, o grupo do Inter é difícil. Exato. E creio ainda que dentro do Beira-Rio o Inter vai conseguir melhorar também contra o Bahia. Acho que o fator local pesou a favor do Bahia. Porque o Bahia é um time bom, tinha o fator de volta a Libertadores. E acho que esse equilíbrio ele vai pesar a favor do Inter no jogo de volta do Beira-Rio. Mas e sabe quando que tu consegue perceber? Naquelas são só nuances, tá? Não tem nada a ver com o jogo dentro do campo. Quando eu vi a vibração do Rogério na hora do gol, treino, né? Eu percebi, gol de treino aquilo ali. Ele tá vibrando pela dificuldade do jogo e porque deu certo. Eu fico com essa sensação. Então, é um tipo, tu olha e tu fala assim, pô, os caras estão dentro do jogo mesmo. Não, cara. aquilo ali é gol de treino. O Rogério não é daquele jeito. Mas também pela insistência que o Bahia, cara, me surpreendeu muito positivamente, assim, porque eu sentei no sofá pra assistir o jogo, pra secar, obviamente, fiz um churrasquinho, inclusive, com a minha família, e assistindo de cantinho. E eu estava curiosa para saber como os dois se comportariam. Como o Bahia ia se comportar nos primeiros minutos, por estar em casa, e como o Inter ia se comportar diante de um adversário forte. E o Inter começou lá na frente. O Inter pressionou a saída de bola do Bahia, que por várias vezes se perdeu. Inclusive, o goleiro quase entrega a paçoca logo no início do jogo. Vitinho, né? Ele salva depois. Entregou, na verdade. Ele entrega e ele salva. E depois ele salva. Mas o gol do Bahia, o Bahia primeiro que merecia vencer o jogo. Fato, o Bahia merecia ter vencido esse jogo. Foi na base da insistência. O Bahia encurralou o Inter por vários momentos da partida. E esse gol só saiu, é aquela coisa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E eu senti também esse alívio do Rogério por finalmente ter saído para uma equipe que construiu muito para sair esse gol. Muito mesmo, me surpreendi demais. Eu estava levando o Bahia como... um franco atirador nesse grupo, organizado. Por conta de não ter a tradição de Libertadores, mas eu acho que vai dar muito trabalho. Eu fui um aqui que eu ficava dizendo que era grupo da morte mesmo, porque eu tinha comigo que eles iam complicar. E eles vão complicar. Eles vão complicar o Atlético Nacional, o Nacional, e eles vão beliscar fora. O Bahia vai ganhar do Nacional lá. Vai ganhar do Nacional. É um time treinado. A gente estava conversando aí, o Marco. O Inter, ele entrou... claro que o Inter não é o melhor time do mundo, sabe? Porque ele está organizado. Ele é um bom time, muito bem treinado, e ele está organizado. Mas ele entrou num estágio, que é um estágio difícil de conseguir assim, no trabalho coletivo, que é quando tu consegue mudar sistema e o jeito de jogar com os mesmos jogadores. Com a bola rolando. Não, e às vezes de um jogo para o outro. Então o Inter joga com linha de 5. Para jogar com linha de 5, o Inter bota o Bruno Henrique na frente e os dois ponteiros, eles fecham a linha adiante dessa de 5 e eles têm que marcar como volantes. Pô, tu convenceu o Wesley e o Vitinho na hora de defender, dar a bola para o adversário e ficar ali adiante da linha de 5, mordendo, dando carrinho, interceptando para lateral. O cara que é atacante, ele não está acostumado a fazer isso. E aí ele cansa mais, inclusive, erra o passe depois. Mas aí depois, Vini, só para completar, linha de 5. Não vai jogar assim no Beira-Rio, né? Contra o Cruzeiro.
e contra o Nacional, porque não pode fazer isso, né? Aí o Fernando vai ter que ir pra frente. Aí tu faz, em vez de 5, tu faz 2, 3, 1. Linha de 5, que ele tá fazendo muito bem, muito sincronizado. Tem alternativa, ele vai fazer talvez para segurar um resultado em casa contra o Flamengo. Isso. Claro. Isso. Contra o River Plate, entendeu? Essas coisas maiores. Mas sabe que isso que o Diogo falou, e aí trazendo até os caras compram a briga, entendeu? A linguagem mais da arquibancada, e tipo, a Keck falou que o Bahia merecia vencer o jogo. Acho que se a gente analisar os números e como foi o jogo, o Bahia merecia vencer o jogo. O Bahia merecia vencer, assim, pelo volume de jogo, pelo tanto que criou. Acho que no primeiro tempo o Inter perde muitas chances, mas no geral o Bahia merecia vencer o jogo. Só que aí entra também o ponto que me agrada do Inter. E daí é do que tu tá falando, só que eu vou falar de uma outra forma. O Inter tá virando um time desgraçado pro adversário. É um time desgraçado, que é o time assim, ó, cara, ou a gente mata os caras, a gente faz os 2 gols nos caras, ou do nada eles vão nos surpreender e vão fazer um gol. E isso me agrada muito essa característica no time. Um time que tu acha que tá tudo ali meio morto, meio... O jogo de ontem tava assim, ó, o Bahia fez 1-0, o Inter saiu, o Wesley entrou, o Thiago Maia, tá meio que sem ataque. O empate do Inter vem no pior momento do Inter no jogo. Pior momento, assim, ó, tá entregue o Inter. Ali. E aí, tanto que até o próprio Demora brincou na narração dele, né? Onde é que tá o Valência? Onde tu tá, Valência? E o Inter vai lá e faz o gol. Cara, isso aí não tem preço numa competição na Libertadores. O time que... Tu tem que começar a negar, a duvidar do time. Tu fala, vou esperar acabar. Vou esperar acabar. O Tinga, Paulo César Tinga, nosso amigo, ele tem uma... Ele diz assim, quando tinha algum jovem do lado dele ali, principalmente no Cruzeiro, fim de carreira, volante também, e aí o cara ia lá na frente fazer alguma disputa e voltava para guardar a posição. Aí o Tinga disse que perguntava pro cara assim, tu trouxe o quê? Aí, como assim trouxe o quê? Não, tu deu uma unhada, trouxe um pouco da carne dele, trouxe a camisa, tem que trazer alguma coisa. O Inter trouxe um ponto de Salvador. Isso aí. E isso é ouro. Vini Moura, a gente tem a nossa pesquisa que é quem deve ser titular no Inter. Quem deve ser titular no Inter? Ener Valencia, tá pedindo passagem ou não, Rafael Borré ou os dois? Começa pelo Vini. Eu acho que a gente não pode brigar com o campo. O Diogo pode ter teoria, tu pode ter teoria, a Keck pode ter teoria, eu posso ter minha teoria. Mas tem coisa que é o campo. O campo tá escalando o Valência. O Valência é titularíssimo do Inter. Não tem... E ontem tá a prova disso. O goleiro rebate, ela vai pro pé de quem? Isso. Se fosse na fase ruim, o Valência, ele não chegava. Eu não sei se o Valência deu 3 toques no jogo, na bola. E ele fez o gol que traz o ponto pro Inter. Assim, além disso tudo, o Borré tá mal. O Borré com ele mesmo. Pelo Borré tá mal. Ontem o Borré, assim, decepcionou. Mas, sem defender o Borré, porque eu acho que agora o Valência tem que jogar. Não, eu acho que o Valência tem que jogar. O cara é centroavante, ele entra e faz 1, 2 gols, 1 gol por jogo, claro que ele tem que jogar. Aí não tem tese. Golaço de falta no Grenal. Não tem tese, ele tem que jogar. Mas a maneira como o Inter jogou nessas 2 últimas partidas atrapalha o cara que está jogando na frente. Porque tu tem uma linha de 5 atrás. Sim. Na frente tu tem um volante que os 2 atacantes baixam, eles ficam aqui atrás. O cara fica sozinho lá na frente. É mais difícil, ele está mais longe do gol. Teve 3 momentos que o Borré pegou o campo aberto e ele perdeu a bola. Diogo. Não, eu não tô dizendo... É isso que eu tô dizendo quando ele tá mal. Eu tô concordando que ele tem que sair, tá? Entendeu? Mas é que eu não acho que ele tem que sair por causa do Valência. Eu acho que se o Borré tivesse mal assim, o Valência mal, o Borré ficava. Mas tu quer ver um exemplo? Vou te dar um outro exemplo então. O gol do Inter contra o Flamengo, o Borré participa. Ele participa, ele sai ali atrás. Mas ele não conseguiu fazer isso. Não, perfeito, mas ali ele tinha gente em volta. É que ele estava nesse jogo. O Inter jogou pior contra o Bahia do que contra o Flamengo. O Inter jogou melhor contra o Flamengo. Ele não conseguiu encaixar. Esse jogo aí de ficar atrás, da linha de 5 e 3 na frente, o Inter não conseguiu. Ele conseguiu menos vezes encaixar contra-ataques, errou passes. Além dos méritos do Bahia, acho que o Inter esteve menos em relação a eles, tá? Sim. Nessas transições aí mesmo que eu tô falando. O erro de passe bobo. O Roger até fala na coletiva, né? Aqui uma bola que é pelo alto, fizeram por baixo, aí vem um pé. A tomada de Vitinho e o a tomada de decisão. A gente está falando muito de Ener, desculpa, o Marco tem que fazer, né? Mas a gente está falando muito de Ener ou Borré, mas eu acho que também tem que começar a falar Vitinho ou Carboneiro. Vamos lá, o lance do Vitinho, daí eu sei que isso mexe no time, mas a gente tem que começar a falar isso. O lance do Vitinho, que ele perde o gol ali, que ele tá com um gol aberto e o goleiro defende. Vocês lembram o que o Carboneiro fez lá na Arena?
Parou a bola, Sim, calma, olhou teve onde ia tempo meter. pra isso. Cara, peraí. Olhou o cantinho. Esse tipo de gol tu não pode perder num jogo que Porque esse. o Alan Patrick pega Ele a bola se e afobou, faz, vai. Vai, meu, dá com Tipo, nojo, né? Consagrando de novo. Dá com nojo, né? Ali, pô.